agora eu quero ver a solução para minha sucessão. Quero ver, é hoje. Muito bem, hoje no nosso boletim de economia a gente está recebendo novamente o Márcio Martins e o Roberto Sugiara, que são sócios diretores da Apter Consultoria. E a gente vai falar de um tema sugerido inclusive aqui pela Apter, muito interessante, que são as estratégias de gestão para empresas familiares no Brasil. As empresas familiares respondem, olha o número, gente, por 65% do produto interno bruto, do PIB, e 75% dos empregados do país, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. São números robustos, Márcio. Bom vê-lo novamente aqui. Obrigado pela presença. Ok, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes aí da Jovem Pan. Kiko, Rosana, obrigado mais uma vez pelo espaço aí. Obrigado a vocês. São números importantes, quer dizer, tudo, pelo jeito, tudo começa na família. Grande parte aí do nosso PIB e são coisas distintas, né? Gestão da empresa e gestão da sociedade, né? Exatamente, é onde se confunde às vezes a gente brinca aí no almoço de domingo, né? Onde você tem assuntos familiares e misturar aí com assuntos da empresa, né? Então, isso é algo que tem que ser tratado, né? Existem técnicas para isso. Por quê? Para que isso não seja um conflito, né? Quer dizer, como você colocou aí, né, Kiko? As empresas familiares hoje são a maioria aqui da economia, são em termos de quantidade, né? Aí a preocupação, né? E a preocupação. PIB, né? E às vezes a gente sabe que o dia a dia, né? O empresário tá ali, né? Fechando a conta, correndo, né? E às vezes tem que dar uma respirada, né? Olhar pro negócio, entender se tem um sucessor ou não tem. E aí, herdeiro ele tem, então, com certeza, mas sucessor são coisas distintas. Isso aqui a gente vai tentar passar um pouco aqui nesse bate-papo hoje, que de fato herdeiro é uma coisa e sucessor é outra, né? Então o empresário tem que entender isso e tem que se preparar para algumas situações aí, para tanto a questão do negócio não desandar como a própria questão familiar, né? Olha, o Roberto, a gente vê, né, quando a gente fala assim, a sucessão empresa familiar, 65% do produto interno bruto, 75% dos empregos, né? É um número robusto. Agora, não é só empresa grande, né? Tem empresa de todos os tamanhos, né? Como é que você faz uma análise global a respeito desse pontapé inicial de que nós estamos nos colocando, Roberto? Bom dia. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Kiko, bom dia, Rosana, bom dia, ouvintes da Jovem Pan. De fato, são tamanhos diferentes, talvez problemas diferentes. E não são problemas parecidos? Acho que com pessoas diferentes, com famílias diferentes. Eu acredito que seja o filme é o mesmo, mudam os atores. Mudam os atores, né? E também a gente tem que ser muito pragmático nessa hora, né? Porque o problema de uma empresa, você não pode pegar a receita que deu certo em outra. Perfeito. Que vai resolver, né? E até adicionando uma informação sobre as empresas familiares, as 500 maiores empresas familiares do mundo têm um faturamento superior a 7 trilhões de dólares. Nossa! Então a relevância da empresa familiar no Brasil e no mundo é muito significativa, né? Afinal, os negócios começam pelo empreendedorismo e começam numa família, né? O problema é que você tem muita gente, às vezes, que entra no trabalho precocemente, na empresa da família, e deixa de se preparar, né? A gente vê muita sociedade acabar porque você não vê os herdeiros, a princípio, não sucessores, ou não se preparar para ser sucessores. A gente vê muita empresa acabando, ou parte da sociedade absorvendo, quer dizer, é uma movimentação meio orgânica nessas situações. A receita é se preparar sempre? A receita é você planejar, né? Você pensar, refletir junto em família o futuro do negócio, né? Porque os sócios, você na primeira geração, você escolhe os sócios. Já na segunda, os irmãos, os primos, eles você herda o sócio, né? Herda, não né? É uma escolha, né? Não foi uma escolha. E esse processo de definir quem vai ser o líder, o próximo líder, ele tem que ser algo que seja consensado entre a família. Não dá para impor, né? Não dá para impor. Muitas vezes a preferência, né, do fundador por um filho ou outro, isso pode não resultar
no sucesso do negócio se ele não tiver legitimidade junto aos demais, né? Perfeito. Então não basta você ter a escolha da fundadora ou do fundador, né, para ser escolhido. Ele tem que ter uma liderança natural entre os outros, um protagonismo diferente em função do seu talento e da sua preparação, muitas vezes, né? Sem dúvida, né? Isso tem que ser um processo discutido com antecedência, né? Porque Mas as pessoas acabam não decidindo isso, porque o fundador acha que não vai morrer, né? Ele não quer preparar a sucessão dele, é tão apegado muitas vezes que isso acaba acontecendo. Eu vou voltar com você, Roberto, só quero jogar a bola pro Márcio, que nós estamos vivendo um momento também da reforma tributária, que hoje a transferência custa 4% pro herdeiro, e isso vai virar uma herança que vai ter um imposto muito alto depois dessa reforma tributária que nós estamos passando. Isso cria um movimento, Márcio, também nesse momento já de transferências ou de adiantar sucessão, no sentido de ter um ganho tributário já que nós vamos ter um aumento aí de 4 para 16, 15%? Sim. Hoje o projeto de reforma tributária, no caso do ITCMD, que é o imposto aí da transferência, da doação, né? Então, se eu tenho uma empresa e vou doar isso para os meus filhos, né? Sou o proprietário, é uma doação. Então, um exemplo é fazer via doação, e hoje tem um imposto que é o ITCMD. Hoje, atualmente, no estado de São Paulo, é 4%. Com a reforma tributária, esse imposto, a partir do ano que vem, pode chegar a 16%. Aí eu pergunto, vocês têm muitos clientes que são empresas familiares. Sim. Muitas já estão pensando em fazer uma transferência, antecipar? Sim. É a questão do planejamento. Só que daí você vai perder o controle, né? O fundador vai ter que abrir mão do que é dele. Aí é a forma, né? Tem gente que prefere pagar o imposto a abrir mão da sua liderança. Aí que é vamos falar assim, dentro da governança, né? Vou falar assim, um dos pontos, um dos pilares é a sucessão. Tem que pensar em sucessão. Isso tudo é planejamento. Então, quando eu falo em governança, estamos falando de planejamento. Planejamento tributário. Hoje, olhando só a questão tributária, se fazer uma sucessão agora, em 2023, ao invés de esperar para 2024, a princípio seria um bom cenário. Fazendo isso, o proprietário, né, o dono ali, né, o pai, né, um exemplo, vai perder a gestão? Não. Tem uma forma de você fazer isso, que você consegue fazer a transferência da propriedade sem perder o controle. Então existem formas, né? Maneiras se for patrimônio imobiliário, você vai fazer um usufruto aí pro fundador. Mas se for as ações da empresa, aí já não dá para você ter. Não, dá para pensar em usufruto também. É um caminho, tá? É um caminho. É possível, tá? Então, vamos falar assim, olhando o aspecto só tributário. É bom fazer já. É bom fazer já. Agora, tem que tomar cuidado. Tem outros aspectos, né? Que tem que ser analisados. Tem que ser analisados, tá? Desde né, Sug, me ajuda aí, mas um contrato de acordo, né, entre as partes, né? Até porque, tudo bem, se fazer um exemplo, um cenário, fazer uma sucessão via usufruto, mas depois quem vai ter a posse vamos falar, um exemplo do pai vai ser os filhos. Sim. Como que esses filhos depois, na ausência do pai, vai gerir o negócio? Aí que entra a questão, um exemplo é um acordo de acionista. Quer dizer, tem vários aspectos a serem observados, tá? Mas esse bem tributário complexo, né? É um ponto relevante. Essa parte de transferência com manutenção do poder para o fundador é realmente muito complexo. O direito tem N situações e tem que ser muito pensado, e tem gente muitas vezes que vai pagar mais caro, mas não vai abrir mão da sua liderança na gestão. Muito em especial quando você tem filhos ainda muito jovens, ou herdeiros ainda muito jovens, ainda numa situação de se preparar, de ter uma jornada, uma caminhada muito grande, e que quem tem a caneta na mão, tem a caneta na mão, né? Vamos combinar. Nós vamos voltar já com o Márcio Martins e o Roberto Sugiara, falando um pouco mais dessa questão estratégica da gestão de empresas familiares no Brasil, né? Falando de boas práticas que podem ser resumidas em 8 princípios fundamentais.
né? A propriedade, na sociedade como propriedade, os princípios, os papéis, as funções, né? A liderança, a perpetuidade e a estratégia de negócios, pessoas e conselho de administração. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Depois desse rápido intervalo comercial, a gente volta com os nossos queridos sócios diretores da Apter, que estão falando sobre esse tema muito importante, em especial com a questão da reforma tributária chegando. Mexe muito na vida das empresas. Voltamos já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. A Jovem Pan informa e presta serviço no trânsito de Sorocaba. Jornal da Manhã, trânsito. Nossa Motolink Jovem Pan Japauto percorre os principais corredores da cidade e as estradas da região, trazendo a informação precisa ao vivo para o rádio e internet. Vamos lá para as estradas, para o motorista que está acessando agora a nossa Castelinho, para quem está fazendo acesso a Celso Charuri, ali na saída do 91 da Raposo Tavares, KM 92. Zona Norte de Sorocaba, atenção, Avenida Itaguapu. Comece o seu dia com o Jornal da Manhã Jovem Pan e seja o ouvinte mais bem informado do rádio brasileiro. É sinal verde no trânsito. Aqui no Ser, costumamos dizer que a nossa jornada é incrível. E nada melhor do que eu te mostrar um pouco do que fazemos para isso acontecer. Então, vem comigo. Acreditamos no despertar da curiosidade, respeitando o ritmo, as crenças e valores, caminhando lado a lado no desenvolvimento individual, para conhecer, observar, amar, e assim ser possível respeitar, preservar, cuidar e proteger o nosso meio e nosso mundo. Ao mesmo tempo em que nos alinhamos aos mais elevados valores da dignidade humana, com ações sustentáveis, pensando em nossos hábitos como cidadãos locais e globais, potencializando talentos, por meio de uma educação de qualidade, na qual fortalecemos o vínculo, a dedicação e o afeto, contribuindo na formação integral de nossos alunos, em uma jornada incrível. Temos em nossa missão enraizada a cultura da paz, presente na prática esportiva e na cooperação. Na arte e no brincar. A cada desafio, expandindo fronteiras através do aprendizado multicultural, criando oportunidades, debatendo o mundo com o mundo, pelo mundo, nos unindo para fortalecer valores, para sermos mais justos e solidários, no projeto de vida fantástico, que guiaremos nosso bem mais precioso, acreditando nos sonhos e tornando possível realizar. Estamos preparados para trilharmos juntos, lado a lado, o melhor caminho. De ouvir e mais 20 viagens gratuitas. Patrocínio BRT Sorocaba. Arte, medicina e segurança do trabalho. Cuidamos da saúde do seu funcionário. Travit 3331-5533. Notícia. Rádio Jovem Pan.
8h47, eu repito, 8h47. E esta meia hora tem o apoio de Premodiza, pré-fabricados há 30 anos em Sorocaba. Muito bem, eu volto aqui com o Márcio Martins e o Roberto Sugihara, sócios-diretores da Apter Consultoria, nossos parceiros aqui de discussão sobre economia. E eu queria questionar o Roberto, né? A gente falou aqui fora do ar, dá vontade de pôr um intervalo falando o tempo inteiro aqui aquilo que a gente estava conversando, né? Eu queria que você falasse um pouco, né? Um dos desafios enfrentados pelas empresas familiares é encontrar o equilíbrio entre os interesses da família, da empresa, da sociedade, a fim de assegurar a longevidade das empresas. Você trabalhou nesse mercado e trabalha há muitos anos. Você viu empresas que têm boas práticas e que conseguiram êxito, ou empresas de maneira diferente que conseguiram ter a pacificação, e outras que os fundadores decidiram que os seus herdeiros não serão sucessores e estão preparando a empresa diante da idade deles para uma venda? Sim, existem vários cases no Brasil e no mundo de empresas onde essa sucessão foi bem elaborada e ela continua dando frutos, agregando. Um exemplo no Brasil é a VEG Motors, que é lá do Rio Grande do Sul, que ela já deve estar na 3ª, 4ª geração e uma empresa muito lucrativa, que vem agregando muito valor ao longo do tempo. Mas um detalhe interessante ali, que normalmente é o que funciona, é que toda essa discussão de herança, propósito, o que vai ser do negócio, como que acomoda os interesses da família, foi feita com os fundadores em vida. É uma discussão Perfeito. Que não é simples, não é fácil, né? Mas que foi feita em vida. Eu particularmente, né? E quando o número de pessoas, de herdeiros cresce, né? Muitas vezes o herdeiro quer viver da empresa. Dependendo do porte da empresa, ele pode ser conselheiro, mas a remuneração que ele recebe não será o suficiente para manutenção. Muitos, tudo bem, são conselheiros e vão desenvolver, são médicos, não querem estar na empresa, têm outras profissões, são conselheiros, recebem dividendos desta atividade por serem herdeiros e conselheiros, mas muitas vezes a empresa não é tão grande para suportar um número muito grande de herdeiros, porque daí o capital se dilui tanto que é difícil você conseguir consenso ou alguém que tenha uma maioria para consolidar determinados objetivos e fazer a empresa viver, né, e continuar. Não, sem dúvida, esse é um desafio, né? E também parte desse processo do planejamento de sucessão é a educação da família, né? Perfeito. De que a empresa, o lucro que pode ser dividido e não a remuneração para todo mundo, porque Perfeito. Isso vai representar no fim do dia custo ou despesa para a empresa. Perfeito. Então, mas é um processo que não é simples, né? Ou eventualmente, vamos imaginar, aonde está a fábrica tem um prédio, barracões imenso. Aí é o aluguel. A empresa paga como se fosse um aluguel e aí você tem a remuneração também de pessoas. Existem muitas formas diferentes de se fazer, né? Essa possibilidade, porque tudo é poder e dinheiro, Roberto. Eu sinto que tem gente que não tem capacidade, que quer ter poder e aí às vezes até acaba conseguindo uma maioria acionária, mas não tem condições de fazer da empresa continuar, né? Ao longo do tempo, né? Perfeito. Isso é uma análise que tem que ser feita com o cenário da empresa, dos imóveis, o que ela tem realmente, o que a família tem de patrimônio. E separar o que é patrimônio da família e o que é o negócio. Perfeito. E muitas vezes você chega numa equação que você consiga equilibrar os interesses financeiros. E você tem razão, né? O poder, esse talvez seja uma das maiores dificuldades na transição de gerações. Vaidade, poder. Porque o fundador tem um poder que é natural, que é um empreendedor. Ele que construiu, né? Mas quando ele legítimo, quando ele transfere o poder, será que é para a pessoa correta? Será que essa pessoa vai saber lidar com o poder, né? E vão existir as disputas naturais ali dentro
dos atores desse núcleo familiar, né? Então, mas muitas empresas estão, como vocês, como a Apter, se especializando em assessorar essas empresas, porque nós, brasileiros, precisamos, porque elas representam 65% do produto interno bruto e 75% dos empregos do país. É um tema muito importante, né? Quando a Apter nos coloca para discutir esse tema, Márcio, ele é extremamente relevante para a economia brasileira. Sim, muito relevante, que é a perpetuidade, né? Continuidade da empresa, né? A gente, vou dar um exemplo, a Apter não é uma empresa familiar, né? São executivos que são sócios. São sócios hoje. Juntos. O que a gente coloca lá como um exemplo, tá? Como negócio é que amanhã mesmo o Márcio ou o Sug não tiver dentro da sociedade, dentro do negócio, o negócio vai continuar. Perfeito. E isso você tem que se preparar para isso. O contrato pode prever, inclusive, a compra daquele que falece eventualmente. Pode ser, tem um pouco de tudo, tem um monte de coisa aí. Tem um acordo pré-nupcial, né? Perfeito. É um exemplo também. Quer dizer, dependendo como você está a estrutura, amanhã você tem um sócio que você não imaginava. Que não tem a menor vocação para estar lá, né? Então, a empresa familiar hoje, ela é uma relevância extremamente grande no Brasil. Eu não quero ser fatalista. Aquela história é o seguinte: você tem um filho, ele casa recentemente, é teu herdeiro e ele vem a falecer, tá? Aí você vai ter a esposa dele que não conhece nada, ou o marido que casou com a herdeira que não conhece nada e herdou, porque isso pode ser dos dois lados, quer dizer, então assim, a vida também coloca situações novas, isso tudo tem que ser previsto, né? Quando se fala de governança corporativa, você vai passar por essas questões, né? Que são perguntas difíceis, né? Mas são perguntas que têm que ser feitas. Mas eterno sob medida, né? Bem isso. Exato. E você vai definindo isso nos instrumentos, né? Em contrato social, em acordo de sócio. Enfim, existe uma série de Isso é uma dinâmica, né? Porque você não faz a primeira vez, você acaba fazendo a segunda, vão surgindo possibilidades novas e você vai mudando, negócios, né? É um organismo vivo, né? É vivo. Jovens, adoraria falar com vocês 5 dias, mas o tema é palpitante, a audiência cresce aqui quando a gente fala de algo de relevância para a sociedade brasileira. Eu quero agradecer muito. Faltou, você gostaria de colocar alguma coisa que eu eventualmente não tenha abordado consigo, Márcio? Não, acho que tem sim. Tem esquecendo aqui, isso. Nós vamos fazer um evento agora dia 26 de outubro, né? Então a gente convida aí pro público aí, voltado aí para empresas familiares, o evento, né, Sug? Então, isso manda aqui pra gente, a assessoria da Apter manda pra gente também um release pra gente ler também a respeito desse convite. Vai ser dia 26 aqui no hotel Novo Hotel. Frente aí Iguatemi. Perfeito. Então vamos abordar bastante esses temas, né? Desde uma palestra. Um encontro. Um evento, um bate-papo aí de 3 horas, é um evento. Quem pode participar? Tem que escrever no site, tem inscrição no site, tem nos redes sociais aí. LinkedIn. É só entrar em Apter Consultoria, que você vai ver no Google, lá você vai encontrar o que precisa encontrar. Nós vamos abordar lá a questão de governança, até valuation de empresa, vai ter vários assuntos lá focados para empresas familiares. Muito bem. Obrigado, Márcio. Roberto, muito obrigado. Faltou algo que você gostaria de destacar? Não, acredito que não. Acho que é só O tema é vasto, né? A gente ficaria falando aqui 2 dias, né? Eu acho que se preparar é fundamental, porque pelas estatísticas mundiais, somente 12% das empresas familiares passam para a terceira geração com vida. Então, atenção, fundadores, vocês não são eternos. Vocês vão embora um dia, como cada um de nós aqui, a única certeza é a nossa passagem. Então, comece, pode ser desconfortável, puxa, mas eu vou fazer isso agora, eu sou jovem, eu tenho ainda uma caminhada, por que eu vou fazer isso? O tempo é agora, né? E a gente quer que você e a sua empresa seja muitos anos viva, até para fazer comercial aqui na Jovem Pan, tá bom? Grande abraço, Márcio, muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Roberto. Um abraço, obrigado. Muito bem, falamos de economia e oferecimento da Apter aqui na Jovem Pan. Voltamos já, tem